Olá! Nessa aula eu quero tratar com vocês assuntos básicos sobre o estudo das equações diferenciais. Basicamente, o que nós queremos nessa aula é estabelecer conceitos que vão nos auxiliar no estudo das equações diferenciais, né? Como o que é solução, como classificar equações diferenciais, né? É, e discutir aí aspectos básicos desse tópico. Então, a primeira pergunta que nos vem à mente é: o que é uma equação diferencial? Bom, analisando o termo equação diferencial, nós podemos pensar o seguinte: equação nada mais é do que uma relação de igualdade. O termo diferencial traz para a nossa memória uma ligação com o cálculo diferencial integral. Então, você estaria trabalhando com uma equação, ou seja, uma relação de igualdade entre funções e suas derivadas, ou entre funções e suas derivadas integrais. Basicamente, isso nos dá a definição formal do que é uma equação diferencial. Uma equação diferencial é uma relação entre uma função desconhecida e suas derivadas. Tá bom? Então, nesse caso, o objeto que nós queremos encontrar é essa função desconhecida. Tá? A função que nós queremos encontrar, obviamente, ela depende, né, de uma outra variável, pela própria natureza do objeto matemático função. Então, essa função que nós queremos encontrar, a gente chama de variável dependente da equação diferencial, enquanto as variáveis às quais essa função depende, a gente chama de variáveis independentes. Então a minha solução de uma equação diferencial pode ter uma ou várias variáveis? Sim, tá? Ela pode ter uma ou várias variáveis e isso vai ser uma forma de você classificar também a sua equação diferencial, ok? No caso de equações diferenciais que nós vamos chamar equações diferenciais ordinárias, né, grande parte do nosso estudo de equações diferenciais por aqui vão ser equações diferenciais ordinárias, a gente vai usar as notações clássicas, né, lá do cálculo, geralmente do cálculo 1, né, que vocês estudam, tá? Onde nós vamos colocar que a variável dependente é y, tá? E a variável independente é t. E aí a gente usa as notações clássicas, né? dy dt, y' ou ainda esse ponto sobre a variável dependente y, tá? Todos eles para indicar a derivada de y, né, para a variável t, ok? Se você tiver uma variável dependente, e geralmente a gente chama de u, né? Na notação clássica a gente chama de u, tá? Que dependa de uma ou mais variáveis, então você vai trocar essas formas de escrever, né? Tanto o dy dt, né, quanto essas outras duas aqui, pelas notações de derivação parcial, ou seja, você vai usar aquela notação de derivada parcial, ou ainda você tem aquela do índice, né? Onde você coloca um índice aqui, que seria a sua derivada parcial para a variável x, né? Aí vamos supor que você tem uma função de x e t, né? E aí você tem essa notação com esse índice fx aqui, tá? Mas, a priori, como o nosso objetivo é trabalhar mais com equações diferenciais ordinárias, nós vamos usar a as notações clássicas do cálculo de uma variável para derivadas. Por que a gente estuda equações diferenciais? Qual é a importância disso? Basicamente, as equações diferenciais aparecem em muitas áreas da ciência de forma natural, tá? Pois elas descrevem modelagens de processos físicos, tá bom? Então, você tem equações diferenciais em quase todos os campos da vida moderna hoje, estabelecendo modelos matemáticos para esses processos. Muitas das vezes, quando a gente estuda esses processos, a gente não enxerga essas equações diferenciais porque a gente já trabalha com as soluções delas, tá? Então, o problema já foi modelado, o problema já foi resolvido e daquela solução, né, geral, você trabalha com os aspectos específicos do seu problema. Mas, por exemplo, existe uma equação diferencial ordinária linear de segunda ordem que ela modela tanto sistemas mecânicos quanto circuitos elétricos. Então, do ponto de vista matemático, veja bem, do ponto de vista matemático,
o problema dos sistemas dinâmicos e dos circuitos elétricos é resolvido pela mesma função, tá? Na hora que você especifica o seu problema, então, por exemplo, o engenheiro elétrico vai trabalhar com os circuitos elétricos, o engenheiro mecânico vai trabalhar com o sistema mecânico. As variáveis significam outras coisas em ambos os sistemas, né? E aí eles vão interpretar a solução dada pela matemática para o mesmo problema de acordo com o contexto de estudo deles, ok? Então, muitas vezes, no cerne da sua questão, no cerne do seu problema, está uma equação diferencial que, para quem estuda equações diferenciais, ela aparece em vários outros problemas, né? Eu usei o exemplo da equação diferencial ordinária de segunda ordem linear, mas se você pegar equações diferenciais de primeira ordem, né, tanto separáveis quanto lineares, são modelos que descrevem inúmeros processos biológicos e químicos, tá bom? Então, as equações diferenciais aparecem em problemas naturais. Se você quiser extrapolar um pouco mais, vamos falar sobre equações diferenciais parciais, que são aquelas que têm várias variáveis independentes, tá? Elas modelam onda, né? Então, desde do som até os sinais que você recebe no seu celular, por exemplo, modelam dissipação de calor, tá? Então, todas essas coisas são governadas por equações diferenciais. E isso eu estou só nos aspectos práticos, porque se você for para aspectos teóricos, aí a gente tem uma gama de possibilidades, tá bom? As equações diferenciais também aparecem quando você quer trabalhar com algum fluido, porque diversas vezes para encontrar o potencial do fluido, o que você faz basicamente é resolver equações diferenciais, né? Quando você resolve aquela forma diferencial, né, aquelas formas diferenciais para encontrar o potencial, você acaba trabalhando com equações diferenciais. Então, é um campo que está aí onipresente e permeando quase todas as áreas da ciência que usem a matemática de alguma forma e que a modelagem do problema envolva principalmente taxa de variação em relação a tempo e espaço, tá? Então elas vão aparecer fatalmente. Ó, dentre os modelos mais conhecidos estão corpo em queda livre, sistema massa-mola. E aí quando a gente fala corpo em queda livre, sistema massa-mola, não é aqueles problemas que você trabalhava no ensino colegial, tá? Por exemplo, o sistema massa-mola pode ser tanto aquele sisteminha de massa e mola que você trabalhava no colegial, quanto, por exemplo, a forma com que você modela o equilíbrio de um navio no mar. No oceano, vamos colocar assim, né? Então, tem essas interpretações que recaem em problemas conhecidos. Então, movimentos pendulares, circuitos elétricos, lei de esfriamento de Newton, drenagem, crescimento populacional, né? Aconselho vocês a estudarem um pouquinho sobre o modelo malthusiano, né? O modelo de Malthus, e entender o contexto histórico da época, tá? Sistemas financeiros, tá? Sistemas financeiros é muito regido por equações diferenciais, tá ok? Hoje em dia esse tema está na moda, né? Então, saiba que tem equações diferenciais aí por trás também. Bom, mas o que vai ser a solução de uma equação diferencial propriamente dita? A solução de uma equação diferencial é uma função que satisfaça a relação entre a função e suas derivadas na equação. Elas vêm geralmente de duas formas, ou elas são implícitas ou elas são explícitas. A explícita é aquela que você consegue me dar uma função, né? Você consegue colocar no final da sua solução a variável dependente apenas em termos das variáveis independentes. A implícita é aquela onde variável dependente e independente estão conectadas por uma equação. Então, como eu tinha dito, a solução explícita é quando a variável dependente pode ser escrita em função das variáveis independentes, caso contrário, a solução vai ser implícita. Tá bom? E, em geral, a existência dessas soluções é garantida sob algumas condições, por teoremas de existência e unicidade. Então, para cada tipo de equação, para cada problema que você tem lá teoremas de existência e unicidade que garante, sob certas condições, a existência de solução, tá? A unicidade da solução vem quando você tem uma condição inicial, tá? Ou seja, um problema de valor inicial. Caso contrário, se você não tem esse valor inicial, a sua equação diferencial ela vai ter infinitas soluções. Por quê?
Porque se você já tem uma ideia aí de que a equação diferencial ela é uma equação que associa uma função e suas derivadas, você já deve ter ligado a ideia do seguinte: bom, para resolvê-las, então eu vou ter que usar integral. Sim, quase todos os métodos de solução utilizam integração. E quando a gente usa integração, começam a aparecer algumas constantes genéricas de integração. Tá bom? Então, por esse motivo, a solução da equação diferencial, no caso geral, vai ter lá uma solução, vai ter lá constantes de integração da sua solução, e isso vai te dar uma família de soluções, né? Assim como lá você tem uma família de integrais. Tá bom? Uh, esse tipo de solução a gente vai chamar de solução geral. Quando você tiver uma condição inicial, nós vamos chamar de solução particular. Um primeiro exemplo é o seguinte: a função y de t igual a 2 seno t menos 1 terço cosseno de 2t é solução da equação segunda derivada de y com relação a t mais y é igual ao cosseno de 2t. Para verificar isso é muito simples. Você vai derivar y de t duas vezes, vai substituir na segunda derivada, pegar a própria y, substituir no lugar do y, e essa soma tem que dar cosseno de t. Tá? É bem simplesinho você fazer esse exemplo. Eu deixo aí como exercício, né? Você vai derivar y uma vez, derivar duas vezes, e aí verificar que ela é realmente solução. Tá bom? A grande questão é, como eu encontro essa solução? Essa equação é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, linear, né? Com coeficientes constantes. E aí a gente vai usar o método da variação dos coeficientes indeterminados ou variação dos parâmetros para encontrar essa solução. Você vai estudar isso? Sim, você vai estudar isso mais para frente, né, e você vai saber como resolver essa equação diferencial. Vocês perceberam que eu acabei de classificar a equação diferencial do exemplo anterior, né? E aí você deve estar se perguntando o seguinte: como que eu vou saber se a minha equação é ordinária, como que eu sei que ela é de segunda ordem e como que eu sei que ela é linear? Porque essa é a forma que você tem de classificar as equações diferenciais. E classificar as equações diferenciais é algo muito importante, porque o seu método de solução está ligado a essa classificação. Então, uma das coisas mais importantes nessa primeira aula é justamente saber classificar as equações diferenciais, porque com elas você vai conseguir estabelecer uma estratégia de solução futuramente. Então, você tem tipo, ordem e linearidade. Uma equação diferencial é ordinária se ela possui apenas uma variável independente. Caso contrário, se ela possui duas ou mais variáveis independentes, ela é uma equação diferencial parcial. A ordem de uma equação diferencial é a maior ordem de derivação que aparece na equação. Então, por isso que no exemplo anterior eu sabia que aquela era uma equação diferencial de segunda ordem, porque a maior ordem de derivação que aparecia na equação era 2. Tá? A linearidade talvez seja a parte que gera mais confusão quando você vai classificar. Mas a priori é o seguinte: observe que as equações diferenciais lineares são caracterizadas por duas propriedades. A primeira, a variável dependente e todas as suas derivadas são do primeiro grau, tá? E quando eu digo primeiro grau, eu estou falando do grau polinomial, não de ordem de derivação. Derivação a gente fala em ordem, grau é polinômio, tá? Então, a variável dependente e todas as suas derivadas são do primeiro grau, ou seja, elas não estão elevadas a nenhuma outra potência. Ou seja, a potência de cada termo as envolvendo é igual a 1. Tá? E, além disso, ela precisa também garantir que cada coeficiente depende apenas da variável independente. Tá? Quando qualquer uma dessas duas fura, a gente vai dizer que a sua EDO é não linear. Tá bom? Por exemplo, você tem aí duas equações diferenciais, essa e essa. Perceba que ambas são muito parecidas, né? Ambas são de terceira ordem, porque é a maior ordem de derivação que aparece, tá? Ambas são equações diferenciais ordinárias, por quê? Porque a notação de linha me indica que eu estou falando que y depende de apenas uma variável, que é t. Ok? Perceba que elas diferem por um elemento, o último termo. No terceiro termo da primeira equação, você tem 1 vezes a primeira derivada de y, e no segundo termo você tem y vezes a primeira derivada de y. Tá? Perceba que aqui ela satisfaz aquelas duas condições. Ó. Todos os coeficientes são constantes ou dependem de t, né, inclusive o termo independente, e todas as suas derivadas e a função, elas estão elevadas a 1.
Ó, não aparece nada, elas não estão envolvendo termos não lineares. Então você pode falar que essa é uma equação linear. Então você tem que ela é uma equação diferencial ordinária de terceira ordem linear, tá? Por outro lado, a segunda equação tem aqui um termo não linear. Você está falando para mim que o coeficiente da primeira derivada nessa equação depende de y, tá? Então você fura a segunda condição do slide anterior. Então você tem que essa é uma equação diferencial ordinária de terceira ordem não linear, e ela é não linear simplesmente por causa do termo y vezes y', tá bom? Próximo exemplo, vamos classificar aqui 4 equações diferenciais, né? A primeira é uma EDO de segunda ordem linear. De fato, todos os coeficientes dependem apenas de t ou de constante, né? E uma ordem de derivação que aparece é 2. Ela é ordinária porque você tem uma notação clássica de derivada de funções de uma variável. Então satisfaz todas as condições de uma EDO linear de segunda ordem. A 2, ela é também uma EDO de segunda ordem, mas ela é não linear, né? Perceba que ela se parece muito com a anterior, né? Tem basicamente a mesma estrutura, né? Mas você tem aqui um termo não linear, você tem um y elevado ao quadrado. Como se não bastasse o y elevado ao quadrado, você também tem esse y ao quadrado multiplicando a segunda derivada, tá? E você tem uma não linearidade muito forte aqui, tá bom? Então, essa é não linear, apesar de ser uma EDO de segunda ordem também. A terceira é uma EDO de primeira ordem, porque aparece só a derivada de ordem 1, e é linear. Por quê? Porque você tem coeficientes que dependem apenas de t ou constantes, tá? E a primeira derivada e a y estão elevadas a 1. Então ela é linear. A última é uma equação diferencial parcial. Essa aí é uma equação que modela a dissipação de calor, tá bom? Ela é uma equação diferencial parcial linear também. Por quê? Porque você só tem constantes multiplicando as derivadas, né? E elas estão elevadas a 1. Ok? E você sabe que ela é uma equação diferencial parcial por causa da sua notação de derivação. Tá bom? Isso quer dizer que você tem duas variáveis independentes, aqui no caso t e x. Ok? Então aí você classificou as suas equações diferenciais. Por mais que nós não tenhamos nenhum método de solução de equações diferenciais aqui ainda, né, a gente consegue resolver algumas EDOs bem simplesinhas, usando apenas os nossos conhecimentos de derivada integral. Tá? Então nessa primeira aula você já vai sair resolvendo equações diferenciais ordinárias, algumas mais simples, usando somente a lógica do cálculo. Então você vai conseguir resolver essas 5. Né? Como? Vamos usar a lógica do cálculo. Item A. Você quer saber, né, a solução dessa equação diferencial. Classificando ela. Equação diferencial ordinária, por causa da notação, né, de primeira ordem. Tá? A notação linha me diz que é uma equação diferencial ordinária e como só tem a maior ordem de derivação é 1, então ela é de primeira ordem. Só que ela é não linear, né? Porque você tem o termo y multiplicando o y', tá? Então eu quero saber qual a solução dessa equação. Vamos usar a lógica. Para que esse produto seja igual a zero, y de t tem que ser igual a zero ou y' de t tem que ser igual a zero. Ok? Bom, nesse caso, y de t igual a zero, ou aí pensa o seguinte, eu tenho uma solução, que é y de t igual a zero, ou outra solução, que é uma função cuja derivada é zero. Qual função cuja derivada é zero? A constante. Então, y de t igual a zero ou y de t igual a constante. Como zero é uma constante, também eu vou falar que y de t igual a uma constante é a minha solução geral nesse caso. Tá? Y de t igual a zero é uma solução particular. Tá bom? Então, a minha solução nesse caso é y de t igual a uma constante. Perceba que você usou simplesmente a propriedade de números reais, que diz o seguinte: se você tem dois números multiplicados que dá zero, isso significa que um deles é zero. Tá? E aí você usou o seu conhecimento de cálculo 1 para saber que a função cuja integral é nula é a função constante.
Então, ó, de uma forma bem simples, você resolveu uma equação diferencial. Vamos para a segunda. Agora nós temos uma EDO de primeira ordem linear, ok? O que essa equação me diz? Ela me diz que eu preciso de encontrar uma solução cuja primeira derivada menos a função seja igual a zero. Ou seja, a minha primeira derivada tem que ser igual à minha função. Então eu quero encontrar uma função que seja igual à sua própria derivada. Bom, você pensa assim, exponencial, né? Lembra? A derivada da exponencial é a própria exponencial. Então essa é uma solução. Nesse caso, uma solução particular, né? Você vai usar um raciocínio muito parecido para resolver o item C. Agora você quer uma função cuja segunda derivada mais ela mesma seja igual a zero. Ou seja, você quer uma função que seja igual à sua derivada multiplicada por menos, a sua segunda derivada multiplicada por menos 1. Tá bom? Então nós queremos uma função que seja igual à sua própria derivada de segunda ordem multiplicada por menos 1. E aí você vai chegar em seno e cosseno. Né? Pensa, o cosseno você deriva uma vez, menos seno, derivou de novo, menos cosseno. Opa, funcionou. O seno deriva uma vez, dá cosseno. Deriva de novo, dá menos seno. Opa, funcionou. Então você tem aí duas soluções. Né? A pergunta que fica existiriam outras soluções nesse caso? Né? Será que se eu somar as duas, eu gero uma outra função que soluciona essa equação? Né? Então, a gente vai começar a surgir essas perguntas, tá bom? Por um raciocínio muito similar, nós vamos resolver o item D, e aí eu quero uma função, nesse caso, que cuja segunda derivada seja igual a ela mesma. Né? É exatamente isso que essa equação pede, tá? E aí a gente vai falar da exponencial novamente. Só que tem uma outra, a e elevado a menos t também, porque a derivada de e elevado a menos t é menos e elevado a menos t, deriva de novo, vai voltar em e elevado a menos t, tá bom? Então, e elevado a menos t e e elevado a t é uma nova solução nesse caso, e a própria e elevado a t. Perceba o seguinte, nessas duas primeiras, onde nós tínhamos EDOs de primeira ordem, nós encontramos soluções, nós encontramos apenas uma solução para cada uma delas. Perceba que agora nas EDOs de segunda ordem, a gente encontrou duas. Na primeira, seno e cosseno, na segunda, e elevado a menos t e e elevado a t. Será que isso quer dizer alguma coisa para mim? Né? Nós vamos conversar sobre isso ao longo do nosso curso de equações diferenciais, tá bom? E por último, nós vamos resolver aí essa equação diferencial ordinária de primeira ordem, que também é linear, né? Perceba que você tem somente a primeira derivada, né? Aqui um termo independente igual a zero. Então ela é linear. Basta você jogar esse termo da secante para o lado direito e aí nós ficamos com uma nova equação que você consegue resolver utilizando apenas a tabela de derivação, tá? Você quer o seguinte, você quer uma função cuja derivada seja secante ao quadrado. Bom, utilizando a tabela de integração, então você sabe que essa função é a tangente de t mais k, e aqui nós temos uma solução geral, tá bom? Então nós temos soluções gerais, eu dei soluções gerais apenas para a primeira e para a última, tá? Porque ela está dependendo dessa constante. Bom, o que eu disse? O que eu disse lá no início sobre problema de valor inicial. Se eu tiver aqui um valor inicial, né, para o y de zero, ou seja, aonde o y, qual a imagem do y em t igual a zero, né, aí eu tenho um valor para esse k e aí eu vou ter uma solução particular. Ok? A gente vai falar sobre isso mais à frente, né, quando a gente estiver conversando lá sobre solução de equação diferencial de primeira ordem, vamos falar sobre o teorema da existencialicidade, né, nós vamos conversar sobre tudo isso. Por hora, perceba que você já resolveu 5 equações diferenciais ordinárias, né, usando apenas os seus conhecimentos de derivada e integral, tá? E percebendo que não é assim um bicho tão feio quanto parece. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês hoje sobre introdução a equações diferenciais. No site tem uma lista de exercícios resolvidos para vocês fixarem essas ideias, tá bom? E nos vemos na próxima aula. Abraço.